Olá, queridos! Bem-vindos então a mais uma aula do nosso maravilhoso mundo do direito penal. E hoje estudaremos o artigo 9º do Código Penal, que trata sobre a eficácia da sentença estrangeira. Então vamos lá? O artigo 9º então nos fala o seguinte: a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para. Então, Dani, pode ser homologada sempre a sentença no Brasil? Não. Por quê? Porque eu tenho alguns incisos no artigo 9º que vão falar que em algumas hipóteses o Brasil vai fazer o quê? Ele vai reconhecer em seu território alguns efeitos de uma sentença estrangeira. Dani, eu estou falando ainda de extraterritorialidade? Não, eu não estou falando mais de extraterritorialidade. Eu estou falando em eficácia de uma sentença estrangeira aqui no Brasil. Então pensa na seguinte situação: teve um processo fora do Brasil, certo? Em território estrangeiro. Só que o efeito que produz lá, que aconteceu lá, ele chega até ao Brasil. Precisa produzir esse efeito no Brasil, certo? Nós já vamos ver quais são essas hipóteses, aí vai ficar mais fácil de você entender. Mas pense assim: então eu preciso que ocorra, que esse efeito seja produzido no Brasil. Mas para que isso ocorra, ela precisa ser homologada, porque eu falo, pode ser homologada no Brasil para. Então, antes da gente analisar, eu tenho que saber o que seria, então, essa homologação. Então, o que seria essa homologação dessa sentença estrangeira? Na realidade, nada mais é que dar executorialidade interna e externa às sentenças proferidas em outro país. Ou seja, eu vou ratificar uma sentença que ocorreu fora do país e vou trazer ela para ser cumprida aqui no Brasil. Um detalhe bem importante é que quem homologa uma sentença estrangeira não é o STF, mas é o STJ, e isso está previsto lá no artigo 105, inciso 1º, a linha I da Constituição Federal, certo? Então notem, porque isso aí é uma pegadinha que cai bastante, porque você vai pensar, é sentença estrangeira, você pensa, o STF, né? Não, não é o STF, é o STJ que tem, né, essa competência para homologar as sentenças estrangeiras, tá? Então, quais são essas sentenças que o STF pode homologar e trazer eficácia ou executoriedade para que ela seja cumprida aqui, então, no Brasil? O inciso 1, ele traz o seguinte: obrigar o condenado à reparação do dano, à restituição e a outros efeitos civis. Dani, mas a gente está falando de direito penal, não direito civil. Por que ele fala de efeitos civis? No direito penal, nós chamamos essa ação de ação civil ex delict, certo? Guilherme Nuzzi, ele fala o seguinte, que trata de uma ação ajuizada pelo ofendido na esfera civil para obter a indenização pelo dano causado por um crime, certo? Então, a ação ex delict, ela é isso. Houve um crime, certo? E esse crime, ele vai gerar uma indenização para o ofendido. Então, o que ele faz? Ele leva para a esfera civil, porque daí patrimônio é lá, certo? Indenização nessas áreas é lá na área civil. Então, o que ele pega? Ele pega esse crime que ocasionou uma reparação, deu a ele o direito de uma reparação de dano e leva essa sentença lá para a esfera civil para que o juiz do civil possa, então, solicitar essa indenização. Então, ele entra com essa ação de indenização, certo? E ele pega, então, a sentença que ele teve, confirmando que houve aquele crime. Então, a sentença penal, ela vai ter um efeito para uma ação ex delict. Já o inciso 2º fala que, então, essa sentença estrangeira vai ser homologada no Brasil para sujeitar o agente à medida de segurança. Nós sabemos que medida de segurança, ela é uma forma, certo, de sanção penal, que nós temos a sanção penal pena e a sanção penal medida de segurança, certo? Então, o que acontece? Tem efeito lá fora, tem uma sentença, certo? Que nessa sentença foi pedido medida de segurança, mas o agente está aqui no Brasil. Então, vai sujeitar esse agente que está aqui no Brasil a sofrer essa medida de segurança. Então, quais são esses requisitos para que a sentença estrangeira ela tenha eficácia aqui no Brasil, certo? Então, primeiro vamos analisar o requisito da hipótese do inciso 1º. O que ele fala?
ele fala o seguinte, ó, que depender do requerimento da parte interessada. Onde que está falando isso? Parágrafo único, ele fala o quê? A homologação depende, a linha A, para os efeitos previstos no inciso 1º, de pedido da parte interessada. Então, para que haja ação ex-delict, que a ação ex-delict tenha efeito no Brasil, ou seja, aquela ação para reparação de dano, certo? A parte interessada deve requerer junto ao STJ para que o STJ, então, certo, homologue essa sentença. Na do inciso segundo, o que depende? Deve da existência de um tratado de extradição e, ou na falta dele, da requisição do ministro da Justiça. Onde que está isso, Dani? Na linha B. Olha o que a linha B fala. Ó. Para os outros efeitos da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença ou na falta de tratado de requerimento do ministro da Justiça. Então, no caso do quê? Do mandato de segurança, certo? Então, precisa ter ou um tratado de extradição entre o Brasil e o país que está solicitando a eficácia dessa sentença lá fora, que ela seja homologada aqui pelo STJ de medida de segurança, ou não tendo a requisição do ministro da Justiça, certo? E aí nós então acabamos o artigo 9º, é bem simplesinho, ele é bem pequeno, não tem muita coisa, é só isso. Eu preciso saber que algumas sentenças, elas têm eficácia aqui no Brasil, certo? Quais são essas eficácias? Uma sentença estrangeira vai ter eficácia no Brasil? Quando for para ação ex-delict ou para sujeitar o agente à medida de segurança. Então, nesse sentido, eu preciso da hipótese do inciso 1º, que é a reparação da ação ex-delict. A parte interessada precisa requerer junto ao STJ, por STJ homologar, e sujeitar o agente à medida de segurança, que é a hipótese do inciso 2º, o que precisa acontecer? Ou ter um tratado de extradição com o país, certo? Cuja sentença emanou, ou não tendo que haja requerimento, então, do ministro da Justiça, certo? É isso que eu preciso saber, é bem simplesinho mesmo o artigo 9º, e fechamos, então, esse artigo. Até a próxima aula do nosso maravilhoso mundo, então, do direito penal. Beijos!